Até o balcão de credenciamento e peça o link do grupo para você não perder nenhuma atualização. E nos siga no nosso Instagram, @CNValparaíso. Continuem tendo esse culto maravilhoso, Comunidade das Nações, uma família apostólica. Boa noite, Comunidade das Nações. Vocês estão bem, meus amados? Esses foram nossos avisos gerais. Lembrando um último aviso, agora dia 22 de fevereiro, das 9 às 13 horas, lá no Ípica Hall, nós teremos o Voluntariado Day, com Diego Mene e JB Carvalho. Vai ser um dia todo especial, uma manhã toda especial, para aqueles que têm o coração voltado para a voluntariedade, para o apoio, para a ajuda. Então, se você tem o desejo de conhecer um pouco mais sobre essa atribuição, sobre essa missão do voluntariado, como você pode melhor servir a sua comunidade, a sua igreja, a sociedade em geral, que você participe conosco. Se você não nos segue nos grupos de avisos, né, ao final procurem alguém aí da mídia. Tem aí deixa eu ver quem está aí da mídia, levanta a mão aí a galera da mídia. Conecte também, procure o pastor Ezequias, que ele cuida dessa parte do Conecte, né? A Gláucia está ali também, do check-in, é o contrário, né? Você é check-in, ela é Conecte. Tá, ela é check-in, você é Conecte. Mas de qualquer forma, nos procure a Gláucia ou o pastor Ezequias ou o pessoal da mídia e fala: olha, eu queria ser adicionado no grupo de avisos, né? No grupo de avisos, porque esse voluntariado tem um formuláriozinho para preencher se você quer estar conosco ali no dia 22, das 9 às 13. Amém? Esses foram os avisos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, mas hoje não vai ser eu que vou pregar. Estou brincando, vai ser eu que vou pregar mesmo. Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, para que nós possamos fazer a leitura do texto escolhido nessa noite. Vocês estão tão lindos hoje, irmãos. A graça do Senhor repousa sobre a vida de vocês, amém? A glória dele está cuidando de vocês enquanto vocês estão aqui. Eu creio que enquanto vocês buscam as coisas de Deus, Deus se importa e se preocupa com as coisas de vocês, com aquilo que é importante para vocês. Vocês estão no melhor lugar, no melhor momento da vida de vocês. Recebam, desfrutem com o coração aberto aquilo que Deus tem para derramar sobre a vida de vocês, que eu tenho certeza que não será em vão, amém? O texto escolhido encontra-se em Êxodo, capítulo 32. É um texto que fala sobre um momento do povo de Israel bastante triste, bastante lamentável, mas que nos traz, como tudo que está na Bíblia, alguns ensinamentos importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Diz assim o texto de Êxodo, pode botar aí isso. Êxodo capítulo 32, o bezerro de ouro. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado.
fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. E nos versículos seguintes, do 11 em diante, Moisés intercede pelo povo. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que possuam por herança eternamente. E o versículo 14, então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que teria sobre o povo. Antes de você sentar, coloque a mão no seu coração, que eu quero declarar algo sobre a sua vida, de que toda palavra que foi inspirada pelo Senhor para edificação, exortação e consolação, elas encontrarão um terreno fértil no seu coração nessa noite. Eu declaro sobre a sua vida que os seus ouvidos espirituais não estarão fechados para ouvir a palavra que o Senhor tem para você. E eu declaro sobre a sua vida a bênção que não acrescenta dores. Eu declaro sobre você um tempo de abundância, de crescimento, de vitória, de cura, de libertação, de graça e de favor. Um tempo de resposta e um tempo de bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tome seu assento nessa noite, cumprimentando a pessoa que está do seu lado. Diga: boa noite, abençoado. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Quem de vocês está visitando aqui a Comunidade das Nações do Valparaíso pela primeira vez? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Olha que bênção. Deus abençoe vocês. Vamos dar uma salva de palmas, né? Como diz o pastor Jetson, a gente não vai cantar a musiquinha visitante, seja bem-vindo. Mas vocês são muito bem-vindos a essa casa. Essa é uma casa que está em construção, né? Não apenas institucionalmente falando, né? A estrutura, mas cujos filhos estão em aperfeiçoamento. Da mesma forma como essa estrutura, está faltando ar-condicionado, está faltando o nosso projetor de LED aqui, né? Nosso telão de LED que já está chegando. Assim como a salinha das crianças ainda está precisando de reformas, ainda assim como lá em cima ainda está precisando de alguns ajustes, cada um de nós, nessa noite, na Comunidade das Nações do Valparaíso, se pudéssemos, andaríamos com uma plaquinha dizendo: desculpe o transtorno, estamos em obras. Nós estamos sendo aperfeiçoados para a nossa melhor versão. Não que já tenhamos alcançado as bênçãos e as promessas que Deus tem feito para nós, mas nós temos consciência de que a cada passo que nós damos, a cada dia que nós vivemos, a cada reunião que nós participamos, o Senhor tem acrescentado aperfeiçoamento aos santos nessa casa. Portanto, você que está vindo pela primeira vez, sinta-se acolhido, sinta-se pertencente a um lugar onde nós podemos juntos crescer e glorificar ao nome do Senhor. Você é muito bem-vindo nessa casa, nós amamos vocês em nome de Jesus, amém? Esse texto que nós lemos, irmãos, ele conta um período do povo de Israel bastante triste na história da condução e da tomada da posse da terra prometida. Eu quero contextualizar esse texto, onde o povo de Israel se encontrava no período histórico nesse momento, de forma bem rápida, porque eu tenho algo importante para meditar com vocês sobre esse texto.
Quando Moisés, ele está nessa passagem, escrevendo Êxodo 32, o povo de Israel já estava há 3 meses saídos da escravidão do Egito. Já havia 3 meses que o povo de Israel tinha sido libertado com mão forte, com braço poderoso, com sinais e maravilhas da opressão do Egito. E essa libertação, ela não foi algo comum, não foi como mudar de emprego, trocar de roupa. Eles viram a mão do Senhor, poderosa, real e com autoridade, guardando o povo de Israel na terra de Gósen das últimas pragas, enquanto apenas os egípcios eram afligidos. Enquanto o povo do Egito, os egípcios ficavam numa terra escura, a terra de Gósen, onde os judeus estavam, estava clara. Enquanto a terra dos egípcios sofria com saraivada de fogo caída do céu, matando os animais, as plantações, a terra de Gósen era protegida pelo Senhor. Enquanto haviam piolhos consumindo aquela terra, o povo de Israel na terra de Gósen era guardado pelo Senhor. Enquanto o povo egípcio passava por provações, lutas, porque eles ainda não queriam libertar o povo de Israel, a mão do Senhor estava protegido, porque com eles, com o povo de Israel, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma aliança de guardá-los, e Deus tem essa aliança também com você e comigo nessa noite, se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque por Ele, para Ele e dele nós somos feitura sua. E João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder. Poder, irmãos, não é apenas uma nomenclatura. João, ele diz que a todos que recebem Jesus como seu único, suficiente e maravilhoso Salvador, Deus concede a nós um poder de sermos chamados filhos de Deus. Era esse mesmo poder que estava sobre o povo de Israel, cobrindo eles. Eles viram tudo isso. Quando Israel estava perto da sua libertação, ou seja, na última praga da morte dos primogênitos, lá em Êxodo capítulo 11, Moisés ele dá uma ordem para o povo, falando assim: Moisés, vocês vão ser libertos da escravidão. Mesmo com o povo desacreditando, mesmo o povo de Israel falando: Moisés, por que você veio nos atormentar? Era melhor que você não tivesse vindo, porque além de Faraó não nos libertar, ele está botando uma carga mais pesada nos nossos ombros, está nos castigando por sua causa. Ainda assim, o Senhor teve paciência com o povo de Israel, porque sabia que aquele povo tinha um coração de escravo, uma mente cativa, não conseguia ver, mesmo com sinais e maravilhas, que a mão do Senhor estava com eles. O povo murmurava e Deus agia, o povo reclamava e Deus perdoava. E quando estava perto da última praga, que é a morte dos primogênitos, quando Deus, lá em Êxodo capítulo 12, institui a Páscoa, dizendo: vocês celebrarão a Páscoa do Senhor. Vocês matarão um cordeiro sem defeito, e o sangue desse cordeiro, ele será passado no umbral da porta de vocês, para que quando o anjo da morte estiver passando para destruir os primogênitos, sobre toda a casa que estiver com sangue espargido nas portas, não sofrerá mal. Isso já era um prenúncio daquilo que nós, como filhos amados de Deus, em Cristo Jesus, passamos. Sobre nós, que está o sangue do justo Cordeiro Jesus, não há morte, pois a morte foi vencida pelo Cristo Jesus. Nele nós temos vida, nele nós temos a salvação. A morte já não nos cativa mais. Nós não passamos da vida para a morte. Nós passamos em Cristo, da vida para a vida após a vida. Em Cristo Jesus, nós temos esperança. Mas o que eu queria falar com isso? Vamos lá, mente, ajuda a gente a ser focado, né?
falou para o povo de Israel lá em Êxodo capítulo 11, versículo 1 e 2. Quando vocês forem sair da terra do Egito, da escravidão, vocês não sairão de mãos vazias, vocês não sairão pobres, miseráveis, vocês pedirão ofertas para os egípcios, vocês pedirão ofertas de ouro, de pedras preciosas, vocês pedirão tecidos do mais alto padrão que havia naquela época. E o coração do povo do Egito se abriu para o povo de Israel. Os que eram escravizadores agora se tornaram abençoadores daquele povo. Quando o povo de Israel sai, em Êxodo capítulo 13, da terra do Egito, eles saem, irmãos, não apenas livres e orgulhosos da vitória que Deus deu, eles saíram extremamente ricos, extremamente munidos de ouro, de pertences, porque quando você está em Deus, irmãos, Ele não quer apenas te libertar do pecado, Ele não quer apenas te libertar da escravidão que o mundo colocou sobre você, que o pecado coloca sobre você. Deus quer te libertar para viver uma vida, como diz João 10:10, uma vida em abundância. Repita comigo, vida em abundância. Portanto, é por isso, baseado nesses textos e em tudo que as Escrituras falam, que nós acreditamos sim, que Deus nessa terra ainda tem bênçãos para aqueles que são fiéis a Ele. Por isso nós acreditamos que até a vinda do Senhor, até o estabelecimento completo, definitivo e real do reino de Deus, o Senhor está protegendo aqueles que são dele, o Senhor está abençoando aqueles que são dele, o Senhor está tirando a maldição da escassez, para colocar sobre nós a bênção da prosperidade de filhos adotivos do Senhor em Cristo Jesus. O povo de Israel saiu extremamente rico do Egito. Eles estavam caminhando, e durante esse caminho, eles puderam contemplar a proteção do Senhor. Quando lá em Êxodo capítulo 13, ou capítulo 14, eles estavam diante do Mar Vermelho, com o mar que não poderia ser atravessado a pés enxutos, e atrás vinha Faraó com toda a sua fúria, com toda a sua inveja, com toda a sua amargura, porque ele havia perdido o seu filho primogênito. O coração de Faraó foi transformado logo depois de libertar o povo de Israel. E eles viram mais um sinal da bênção do Senhor. Quando o mar vermelho se abriu diante deles, eles passaram a pés enxutos aquele mar que antes era intransponível, engoliu os inimigos dele. Eu quero declarar, baseado nesse texto sobre a vida de vocês, irmãos, que se você estiver em Cristo, se a sua vida estiver com o Senhor, as dificuldades que aparecerem, elas não serão para te engolir, elas não serão para te destruir, elas não serão para acabar com a sua história, mas elas serão para mostrar a glória do Senhor sobre você, elas serão para mostrar que o Senhor é contigo e Ele não te abandona, e fazer com que seus inimigos caiam por terra, e como disse Moisés, o rosto desses egípcios vocês nunca mais verão. Em Cristo Jesus, as maldições do passado, as mazelas que foram passadas, nunca mais chegarão à sua porta e à sua tenda, em nome de Jesus. Oh glória! Obrigado por darem esse tempo para eu beber uma aguinha. Saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho, chegaram em Mara. Até esse caminho, irmãos, que eles trilharam, foi um caminho que Deus se manifestava de uma forma muito poderosa. Durante a noite, era uma coluna de fogo que impedia no deserto, que às vezes as temperaturas chegam a menos 9 graus, essa coluna de fogo impedia o povo de Israel de passar frio. E durante o dia que os termômetros no Egito ou no deserto marcam próximos de 40 graus, era uma coluna de fumaça que protegia o povo de Israel, transformando o ambiente caótico, inóspito, em um ambiente favorável.
quando você está em Deus, as condições adversas, elas são amenizadas pelo Senhor. Em mim, disse Jesus, vocês terão paz, a paz que o mundo não pode te dar. Ei, não importa, irmãos, se lá fora o mundo está caótico, não importa se a economia, Jonatas, está toda em caos, não importa se o mundo lá fora está despedaçando, nós permanecemos firmes na rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Coluna de fogo para nos proteger à noite e coluna de fumaça para nos cobrir durante o dia. Eles viram isso, eles testemunharam, e ainda isso não foi suficiente para converter o coração daquelas pessoas que viveram 400 anos de escravidão. Eles chegaram em Mara, no capítulo 16 ou 15, reclamaram das águas amargas e viram Moisés purificar aquelas águas amargas. Eles viram Deus vencer através das mãos dele os amalequitas, quando eles estavam atravessando e os amalequitas os atacaram. E quando Moisés levantava o seu cajado, o povo prevalecia. Quando abaixava, o povo perdia. De forma que Arão e Ur Josué e Ur, se não me engano, agora eu esqueci o nome dos dois. Arão e Ur, obrigado, pastor Ezequias. Seguraram os braços de Moisés para que eles vencessem a guerra. Sabe, eles viram ainda nesse caminho de 3 meses até chegar aqui, Deus providenciar o maná para eles, algo sobrenatural, algo divino, algo maravilhoso, providência em meio à escassez. Providência e abundância, que não dava, sabe, irmãos, não tinha recursos naturais, mas ainda assim eles viram Deus prover para eles. Proveu codornizes, quando eles murmuraram de novo contra o Senhor, dizendo, oh, que saudade que eu tenho do Egito, do alho e da cebola, e do pepino e do melão, por que você nos trouxe até esse deserto, Moisés, para morrer de fome? Para você ver a mente, irmão, escravizada de alguém que ainda não teve o coração liberto pelo Senhor. Você pode estar cara a cara com a sua bênção, você pode estar cara a cara com o melhor que está por vir de Deus, mas você continua olhando para o passado, você continua ainda olhando para as amarras do Egito, do tempo da escravidão. Quando eu estava no mundo que era bom, eu não sofria tanta perseguição. Irmãos, não olhe para trás de onde você saiu, olhe para frente, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Os dias são não melhores, porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E esse ânimo, irmão, só quem pode te dar é o Espírito Santo, é viver conectado com Ele, e era algo que faltava para esse povo. Murmuraram em Refidim, fizeram o pacífico, o homem mais manso dessa terra, Moisés, pecar. Mandou que berrasse para a rocha, e Moisés foi lá e deu uma cacetada na rocha, e a rocha saiu água. Por causa disso, Moisés perdeu o direito a entrar na terra prometida. Olha que vacilo, né? Errou feio, errou rude, Moisés. E ainda assim o povo murmurando, eles chegam depois de 3 meses, em frente a essa terra, lá em Êxodo capítulo 22. Então vocês viram quantos livramentos, livrou dos amalequitas, purificou as águas amargas de Mara, né? Fez com que a água lá em Refidim, ela fosse providenciada para eles, que eles estavam com sede, deu maná, deu codornizes para os hebreus, e ainda assim o povo murmurando, o povo querendo voltar para o Egito, o povo querendo olhar para o passado, que Deus queria libertá-los. E aí a gente chega nesse contexto onde nós estamos. Eles viram no capítulo 22, na base do Monte Sinai, e Deus, ele fala para o povo de Israel, eu me apresentarei para vocês pessoalmente, vocês ouvirão a minha voz e sentirão a minha glória. Moisés preparou o povo durante 3 dias, falou, olha, se consagrem durante 3 dias, que eu vou me apresentar para vocês, de uma forma poderosa. Moisés determinou que o povo se purificasse,
mantiveste abstinência sexual com as suas parceiras, e no terceiro dia, aquele monte Sinai começou a fumegar, com trovões, relâmpagos, com a glória manifesta do Senhor, de modo que o povo ficou amedrontado com a grandeza de Deus. Tem até uma canção que fala, né, do medo, Moisés, vai por mim. Como é que é aí, pastor Ezequias, que tu... que me tira o medo. Cadê, Gig? Não vou cantar não, porque eu quero que vocês continuem sendo crentes. Mas essa música, que me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Sabe essa frase que às vezes a gente canta e nem entende o que está cantando? É dessa passagem, que o povo de Israel viu a glória do Senhor, ficou com tanto medo que falou, Moisés, a gente não quer que o Senhor fale com a gente pessoalmente, fale você através, fale Deus para nós através de você, né? Corrigindo aqui a coesão textual. Então o povo ficou com medo. Ora, Deus queria relacionamento, mas o povo queria apenas bênçãos. Deus queria se relacionar de uma forma íntima, sincera e pessoal com aquele povo. Mas o povo estava mais preocupado em ser alimentado e mantido nas suas necessidades físicas. E aí nesse ponto, Deus, ele se apresenta naquele monte Sinai fumegante. E Deus fala para Moisés, Moisés, suba até o monte somente você e Josué. Josué ficou na base do monte e Moisés subiu. Subiu durante 40 dias para receber, dos capítulos 22 até esse que nós lemos, as instruções. Era quando Deus estava falando sobre as leis civis, as leis cerimoniais, as leis, né, de higiene, as leis penais. Deus estava falando com Moisés como queria que o povo adorasse. Com isso, irmãos, eu tiro o primeiro ensinamento dessa passagem aqui. A gente costuma dizer na nossa teologia mundana que todos os caminhos levam a Deus. Quantos já ouviram essa frase? Todos os caminhos levam a Deus. Você pode adorar a Deus através do budismo, através do shintoísmo, através do islamismo, através do ateísmo. Todos os caminhos levam a Deus. E hoje eu li uma mensagem que diz, de fato, todos os caminhos levam a Deus, mas como juiz. Apenas um caminho nos conduz à graça de Deus, e esse caminho é Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ora, se a teologia do mundo berra e brada e quer nos convencer de que todos os caminhos levam a Deus, nós sabemos que o caminho que leva à graça de Deus é Jesus Cristo. Apenas Ele tem o poder de livrar-nos do peso do pecado, da cédula que era contra nós, dizendo, o pastor Underline é um pecador inveterado, irremediável, mas em Cristo Jesus, a cédula que era contra mim, ela foi rasgada, cravada na cruz. E quando Deus olha para a minha e para a sua vida em Cristo Jesus, Ele olha o sacrifício de Jesus, o sangue do Cordeiro, e nos diz, você está justificado. Você está purificado, você está santificado pelo meu nome, que é o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Obrigado, pastor. Vou beber mais água. Cada vez que eles baterem palmas, eu bebo água. Irmãos, por que esse texto ele é tão relevante para a nossa vida cristã? E aí eu já entro na exposição do texto. Nós vemos, primeiro, um povo que, apesar de ter sido liberto de uma vida de escravidão, a escravidão ainda não tinha sido retirada do coração deles. Eles ainda viviam, irmãos, com as mesmas práticas do passado. E eu quero trazer um ensinamento para vocês nesse texto. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Sabe, irmãos, quando o povo de Israel
toma essa atitude precipitada, essa atitude errada, acredite, eles não queriam idolatrar outros deuses. Eles não queriam cometer idolatria propriamente dito. Só que eles estavam presos a uma prática do passado que não era a prática que Deus queria que eles vivessem. Quando eles sentiram falta de Moisés por causa de ansiedade, por causa de falta de confiança, por causa de falta de fé, eles se precipitaram. E como a precipitação, eu posso dizer com certeza que muitos de nós já tomamos decisões precipitadas, querendo resolver um problema que às vezes Deus já está resolvendo, e nós colocamos, como diz o vernáculo popular, os burros na água, né? É assim que fala, dá com os burros na água, não é isso? Quantas vezes Deus espera de nós paciência, e nós tomamos decisões precipitadas. E o pior, não são decisões que estão alinhadas com o que Deus espera de nós, são decisões baseadas no velho homem, nas velhas práticas. Como o pastor Edgar bem disse, antigamente, na primeira milha, eu ganhava muito dinheiro, mas de forma errada. Ora, irmãos, quantas decisões, depois de aceitar a Cristo, depois de sermos libertos do peso do pecado, da morte e da culpa, nós tomamos baseados no velho homem. Esse povo de Israel que eu vejo aqui, é esse tipo de pessoa. É o povo que quer resolver os seus problemas da forma mais rápida, quando eles deveriam confiar que Deus está trabalhando por eles. Eles resolveram pegar aquelas ferramentas que eles tinham naquele momento. Ora, eles estavam acostumados a adorar um Deus intangível e invisível? Não, porque eles passaram 400 anos vendo que deuses tinham formatos de animais. Eles passaram muito tempo vendo que a prática natural era adorar diante de um ídolo. Então, para eles, essa demora significava que eles precisavam adorar algo que eles conseguissem ver. Talvez, meu irmão, na sua caminhada cristã, você até ache, como o povo de Israel, que as suas decisões estão sendo as mais corretas, porque depois de tomá-las, você estava como o povo de Israel. Eles estavam fazendo o que quando Arão criou aquele bezerro de ouro? Eles estavam tristes? Eles estavam lamentando e chorando? Não. O que a Bíblia diz que eles começaram a fazer depois que Arão fez o ídolo de ouro? Festejar, né, pastora Glaucia? Eles começaram a dar uma festa. Sabe uma outra lição que eu tiro disso, irmãos? Talvez as decisões que você tomou até resolveram o seu problema aparentemente. E você está vivendo até aquela alegria, ufa, resolvi o meu problema. Ufa, dei cabo daquela situação. Mas às vezes foi com uma mentira, às vezes foi com uma fraude, às vezes foi com uma manipulação. E pelo seu coração não está sensível ao Espírito Santo, você até celebra dizendo, resolvi o meu problema. Pobre de nós, irmãos, quando nós não tomamos decisões alinhadas com o Senhor. Porque o povo de Israel nos ensina isso. Eles tomaram uma decisão precipitada, acelerada, enquanto Deus estava mostrando para Moisés como ele queria ser adorado. Enquanto Deus estava mostrando pessoalmente para Moisés, olha Moisés, eu quero que o meu povo me adore no tabernáculo, e você vai fazer um propiciatório, né, que é de ouro, de tantas e tantas medidas, você vai usar tais medidas. Sabe o que Deus estava querendo mostrar com isso? Que Ele não era um Deus qualquer, Ele era um Deus pessoal, único e verdadeiro. Sabe, mais uma vez nessa história de que todos os caminhos levam a Deus, se eu dissesse que eu odeio receber presentes no dia do meu aniversário, e vocês me dessem presente no dia do meu aniversário, isso ia me alegrar ou ia me entristecer? Entristecer, obviamente. Agora, se todos os caminhos levassem a Deus de fato, não interessaria se você me desse presente no dia do meu aniversário, mesmo que eu não gostasse, porque eu seria alguém que não teria vontade própria. Esses
ditos populares de que todos os caminhos levam a Deus, querem fazer de Deus algo imanente, algo transcendente, algo sem vontade própria. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Deus é tão verdadeiro quanto você pode ver os cabelos na sua cabeça. Você não consegue ver, né? Você consegue ver o da frente. Mas quando você consegue tocar os cabelos da sua cabeça. Deus, Ele é tão verdadeiro. E o mundo espiritual, ele é tão verdadeiro quanto você consegue sentir as roupas no seu corpo. E Deus, Ele é um Deus tão pessoal quanto as pessoas que estão do seu lado falando com você. Portanto, o que você precisa fazer é alinhar a sintonia para que Deus fale verdadeiramente com você nessa noite. O outro erro do povo de Israel, irmãos, sabe o que eles usaram para fazer o ídolo de bezerro de ouro? Os mesmos recursos que Deus tinha dado de presente para eles. Eles usaram para fazer algo que desagrada a Deus, uma bênção que Deus tinha dado para eles. Eles iam sair do Egito com uma mão na frente e outra atrás, pobres, miseráveis, desprovidos de qualquer recurso, mas Deus olhou com favor para eles falando, eu vou libertar vocês, riquíssimos. E como se não bastasse, apenas desafiar o Senhor, voltando às práticas antigas, eles usaram as bênçãos de Deus para algo que desagradava a Deus. É como se seu filho, irmãos, tirasse dinheiro da sua carteira para comprar algo que você proibiu seu filho de comprasse. Quem é pai aqui já deve ter passado por algo semelhante. Quanta frustração nos dá quando nossos filhos, eles pegam algo ou desobedecem uma ordem direta nossa, que nós sabemos que nós damos aquela ordem para os nossos filhos para protegê-los, para abençoá-los, para fazer com que eles sejam poupados do mal. Mas não obstante isso, o povo de Israel pegou aqueles tesouros que o Senhor tinha dado na mão deles. Eles pegaram o ouro, a prata, as pedras preciosas e entregaram para Arão fazer um ídolo fundido. Como eu falei, eles não esperavam adorar outros ídolos, mas eles usaram ferramentas antigas em desagrado ao Senhor para tentar adorar a Deus. Talvez isso seja uma reflexão para mim e para a sua vida. Quais são as formas que nós temos tentado agradar ao Senhor? É com as velhas práticas da mentira, da falsidade, os velhos jeitinhos brasileiros? E aí eu vou ser bem pragmático aqui. Sabe quando você está no engarrafamento, você pega o acostamento para passar, e todo mundo que está lá bonitinho na fila, no engarrafamento, olha e fala assim, esse é o espertão. Você não apenas é espertão, irmãos. Você é alguém que está tentando resolver um problema que Deus não pediu para você resolver desse jeito. Você está fazendo ídolos para a sua vida. Qual é o ídolo nesse caso, pastor Underline? O ídolo é a sua própria satisfação acima da satisfação dos outros demais. Tem uma galera que eu quase amaldiçoo, irmãos. É quando você está ali para fazer a curva, na faixa da esquerda, bonitinho, e chega um espertão pela direita e quer te cortar. Ô filho de Belial, né? Que raiva que me dá. Sabe por quê, irmãos? É alguém que não se importa com o outro. Ele se importa somente consigo. Isso é só um exemplo, tá, irmãos? Quando no seu trabalho você dá um atestado médico para ir curtir um feriado prolongado, é isso que a palavra está nos dizendo. São formas antigas, velhas práticas para tentar adorar ao Senhor de uma forma que o agrade. Quando na verdade, irmãos, o que Deus espera de nós é um coração sincero e honesto. Sabe? Arão nesse caso, e eu já estou terminando. Eu amo vocês. Eu tinha tanto para falar, irmãos, eu podia ficar discorrendo aqui, mas o tempo urge, né? Esse relógio não é convertido não. Mas para terminar, Arão representa o tipo de sacerdote profissional. Aquele que ao invés de falar as verdades daquilo que nós precisamos viver, está mais preocupado em obedecer às vontades do povo. E eu dou graças a Deus, irmãos, por essa igreja, Comunidade das Nações, e sem hipocrisia. Porque quando eu era católico, do meu nascimento até os 17 anos, eu odiava crente. E quando eu me converti aos 17 anos, até os 34 anos, eu odiava igrejas
tidas ou chamadas de neopentecostais. Eu sempre era preconceituoso com algo que eu não conhecia. Mas esse povo também se mostrava preconceituoso com algo que eles não conheciam do Senhor. Sabe, hoje eu aprendi na Comunidade das Nações que aqui, graças a Deus, irmãos, eu tive a cura desses paradigmas ou dessas barreiras teológicas que me impediam de servir o Senhor com inteireza. E eu dou graças a Deus porque o nosso pastor Jetson tem muito amor para nos dar. E esse amor, ele não vem com hipocrisia, ele não vem com falsidade ou não vem com condescendência. O que é isso? Passando a mão na cabeça e falando tá tudo bonitinho. Aqui a gente chama pecado de pecado, transgressão de transgressão, iniquidade de iniquidade. Mas nós conhecemos a graça abundante e superabundante do Senhor, que é possível para cobrir uma multidão de pecados. Nós não vivemos no pecado, mas nós não vivemos preso às amarras do pecado que nós cometemos, porque em Cristo, por Cristo e para Ele, nós temos justificação dos nossos pecados. E foi isso que mostrou a diferença entre Arão e Moisés. Arão representa o tipo de sacerdote que está mais preocupado em obedecer aos homens do que a Deus. Ei, se você tiver uma dúvida entre obedecer aos homens e obedecer a Deus, sempre obedeça ao Senhor. Sempre vai ser melhor, irmãos, obedecer a Deus. Como Jesus disse, não temais aqueles que podem matar o corpo de vocês, porque eles só podem fazer isso, mas tenham temor por aquele que pode não apenas fazer mal ao corpo, mas lançá-los na eternidade de afastamento do Senhor. Portanto, obedeçamos a Deus. Só que o mais incrível para essa incoerência que eu vejo nesse texto, é que Moisés também desobedeceu a Deus. Arão desobedeceu para obedecer aos homens, não foi isso? Ele desobedeceu às ordens de esperar Moisés descer para obedecer aos homens, falando, não, traz aqui os ouros de vocês. Mas eu vejo Moisés, quando Deus mostra a justiça dele sobre o pecado, eu vejo um verdadeiro sacerdote, intercedendo contra aquilo que aparentemente seria o justo. Com isso eu quero dizer, meus amados, você que está aqui na Comunidade das Nações, reino de sacerdotes, nação santa, povo escolhido de Deus, Deus chamou a cada um de nós, não para sermos como Arão nesse momento, ouvindo a voz do homem e caindo em desgraça, pecando contra o Senhor. Mas Deus chamou a mim e a você, com o espírito de Moisés, de intercessão, de se colocar na brecha, de sensibilizar o coração de Deus, dizendo, Senhor, ainda que eu saiba que essa doença pareça ser para a morte, eu creio que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor pode mudar, eu creio que o Senhor pode fazer diferente. Porque o impossível é apenas um detalhe para o Senhor. Portanto, Deus nos chama nessa noite a termos o espírito de Moisés, que ainda quando Deus falou, Moisés, dê licença porque eu vou exterminar esse povo e fazer de você uma grande nação. Moisés, ele preferiu sensibilizar o coração de Deus com uma oração e com um amor que move montanhas. Ah, irmãos, foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque ele tinha um amor por cada um de vocês, que não levava em conta o pecado cometido, não levava em conta o seu passado ou o seu tempo de ignorância. Mas Jesus morreu pelo amor de saber que por Ele você pode ser uma criatura restaurada, transformada para o propósito que Deus te fez para nascer. Moisés nos mostra isso, ele se torna o intercessor. Ei, a partir de hoje eu quero declarar que você se tornará um intercessor pela sua casa. Você se tornará um intercessor, se colocará na brecha. Ainda que você ache que aquela é a vontade de Deus, você vai se colocar de joelhos, intercedendo, Senhor,
por amor, muda essa situação, restaura esse casamento, liberta dos vícios, da pornografia, das drogas, do alcoolismo. Liberta da mentira esse meu amado, essa minha amada, que não destrua, Senhor, as tuas promessas sobre a vida desse meu parente ou sobre a minha própria vida. Deus nos chama nessa noite a convertermos corações de escravidão em corações de libertos em Cristo Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Deus quer de nós que nós rompamos, quebremos o laço com a murmuração, quebremos o laço ou as alianças com o velho homem, com o homem do passado, e possamos viver uma vida de integridade, de inteireza ao Senhor. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, lançando por terra a mentira, a falsidade, a precipitação, a falta de fé. Que nós, nessa noite, nos coloquemos diante do bondoso Deus, não como Arão, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, mas fazendo como Moisés, que se coloca na brecha. Portanto, nessa noite, repita comigo: Senhor Jesus, eu quero me colocar na brecha, como intercessor, como aquele que clama, como aquele que liberta, e não como aquele que condena. Eu desfaço hoje, Deus, qualquer aliança, voluntária ou involuntária, que eu tenha feito com a escravidão, com o mundo, com o pecado. E hoje, Deus, eu me aliancio com o Senhor, eu me comprometo a viver as tuas promessas para a minha vida, a te conhecer, a te buscar e a te amar de uma forma sincera. Escreve meu nome, reaviva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Adore o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a
Aleluia. Se você der ouvidos a essa mensagem de hoje, podem vir Balaões dos Moabitas tentando amaldiçoar a sua vida, pode vir a fúria do inimigo, pode vir inclusive Satanás tentar lançar sobre o seu rosto o seu passado, ou o seu presente de 3 minutos, 2 horas atrás, mas sobre você virá a glória do Senhor, de forma que assim como aconteceu em Levítico, em Números capítulo 23, que mesmo aquele povo odiando ao Senhor, desobedecendo, murmurando, mas eles tinham um propósito com Deus, de forma que quando Balaão tentou amaldiçoar o povo, a única coisa que ele conseguiu foi abençoar o povo de Israel. Com isso eu vejo, irmãos, que enquanto você estiver no propósito do Senhor, as palavras que o Senhor tem para você em Cristo Jesus é de te abençoar. Como disse, então Balaão proferiu a palavra e disse: venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó, venha e denuncie Israel. Mas se o inimigo vier sobre você, tentando te amaldiçoar, se vier a luta, a tentação, a provação, a palavra de Deus para você é: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e agora eu vejo a cada um de vocês, comunidade das nações de Valparaíso, dos montes, eu vejo e o contemplo. Eis que é um povo que será abençoado, que será próspero e será feliz. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Que aqueles que tentam te amaldiçoar, pode ser a sua consciência, pode ser o coração não convertido, eles terão que se dobrar em nome de Jesus, e a bênção de Deus, ela virá sobre a sua vida em nome de Jesus. Adore por mais um instante em nome de Jesus. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Receba a cura nessa noite. Receba a coragem, a ousadia, a confiança e a fé do Senhor em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Que vocês possam ser edificados por essa palavra, que tenha havido cura, transformação, metanoia sobre a vida de vocês. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces, maravilhosas, abundantes, restauradoras consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, seus negócios e seus relacionamentos, em nome de Jesus. E lembre-se, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Uma ótima noite e nos vemos no sábado no Voluntariado Day em nome de Jesus.